Oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vinda a mais um devocional do Ministério Hostes. Meu nome é Eva, eu sou dançarina do Ministério e hoje eu vim fazer o devocional de Hebreus. Vamos começar com o capítulo 1. O Hebreus, ele foi escrito por volta de 60 e 62 depois de Cristo, sendo destinado aos cristãos que eram judeus de nascença, e por isso recebe o nome de Hebreus. Em 1 Hebreus 1 e 2 diz assim: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O primeiro capítulo trata a respeito da pessoa e da divindade de Jesus, colocando sempre como aquele que está acima de todos, sendo assim superior a todos os anjos de Deus. Vemos isso durante todo o capítulo, onde é revelado que o Filho, Jesus, é o próprio resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Isso diz em Hebreus 1:3. Fazendo assim toda a descrição a respeito da diferença entre Jesus e todos os outros anjos de Deus, que não são tratados como filhos, mas o propósito deles é servir aqueles que hão de herdar a salvação entregue por Jesus. No segundo capítulo, do versículo 1 ao 4, lemos sobre as advertências a respeito da importância de prestarmos atenção em tudo que temos ouvido, para que não venhamos a nos desviar, tratando a respeito da própria negligência e da divindade de Jesus, e consequentemente da salvação entregue somente por Ele. Salvação que foi anunciada pelo Senhor e nos foi confirmada através de Cristo, onde vemos o testemunho e os sinais e as maravilhas da presença de Deus e da sua entrega por nós. A partir do versículo 5, lemos a respeito da humanidade de Jesus, que foi feito carne e sangue, como os filhos dos homens. Em todo, o segundo capítulo trata a respeito do próprio sacrifício de Cristo por nós, descrevendo cada detalhe de por que isso ter sido feito e também de cada detalhe a respeito da pessoa de Jesus Cristo. Mas o ponto principal tratado é da honra e da glória que Jesus recebeu e deve receber de nós, por ter sido entregado por nós e nos libertasse do poder da morte que nos escravizou durante toda a vida. Em Hebreus 2, 14 e 15 diz: portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Por fim, o texto segue explicando, logo a seguir, no versículo 16, que não foi os anjos que Cristo ajudou, mas os descendentes de Abraão, todos nós. Por isso, foi necessário que ele se tornasse semelhante a nós, para que nós pudéssemos se tornar o nosso sumo sacerdote misericordioso e fiel a fazer propiciação a Deus pelos nossos pecados. Em Hebreus 2:18 diz: portanto, em vista o que ele mesmo sofreu, quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Cristo nos ama e se entregou e se fez carne por isso, por amor a cada um de nós e para que ele pudesse conhecer nossos desafios e dores diárias, porém para interceder por nós perante a Deus e nos socorrer. Entregue seus caminhos, dores e desafios a Jesus. Ele também foi carne, ele também foi sangue, também foi tentado e também sofreu, assim como nós. Ele pode te socorrer em meio aos desafios e tentações. Agradeça a Ele todos os dias por isso. Agora vamos para o capítulo 3. No capítulo 3, Hebreus, podemos dividir ele em 4 partes, para facilitar o estudo. Na parte 1, dos versículos 1 ao 6, fala que Jesus é superior a Moisés. Na primeira parte, temos 3 personagens que são relatados: Moisés, Jesus e nós. O autor faz essa divisão justamente porque ele deseja alertar a nós a respeito da superioridade de Jesus Cristo sobre Moisés, sendo que Moisés dirigiu a casa terrena de Deus, enquanto Jesus dirige a casa eterna de Deus, que somos nós, colocando então Moisés em uma casa e Jesus como edificador e Senhor. A segunda parte podemos dividir entre os versículos 7 e 11.
onde fala como devemos ouvir a voz de Deus. Nesse ponto, ai, calma. Eu falei muito rápido. Nesse ponto do texto, o autor nos adverte a respeito da importância e da necessidade de ouvirmos a voz de Deus e não endurecermos nossos corações, assim como os hebreus, onde o autor também utiliza do exemplo da época em que o povo se rebelou contra Deus, não ouvindo a sua voz e não seguindo os seus caminhos, que acabou resultando com que todo aquele povo não entrasse no descanso de Deus. Isso faz referência, o autor faz referência a Salmos 95, 7 a 11. A parte 3 pode se dividir entre os versículos 12 ao 14, a importância da comunhão e o perigo de um coração endurecido. Na terceira parte, o autor alerta a respeito das consequências de um coração endurecido, perverso e incrédulo, que isso consequentemente nos afastará de Deus. E então nos ensina a vivermos sempre em comunhão uns com os outros, encorajando uns aos outros todos os dias. Ou seja, não deixe para amanhã se você está vendo seu irmão fraco, abatido, ou se você se sente assim, busque apoio junto aos seus irmãos. Vamos maratonar juntos. A parte 4 pode ser dividida entre os versículos 15 ao 19, as consequências da incredulidade e da rebeldia. Por fim, no capítulo, o autor trata novamente a respeito da rebeldia do povo hebreu, mostrando isso de forma extremamente direta, clara e trazendo à memória com perguntas específicas ao respeito de todo o ocorrido no deserto com o povo israelita, que passou pela libertação do Egito, explicando que foi justamente por causa da incredulidade da rebeldia que eles não puderam entrar. Esse foi o devocional de hoje. Falamos um pouquinho sobre o livro de Hebreus e nos próximos vídeos continuaremos falando sobre isso. Assim como a Natália citou no vídeo anterior, estamos nos preparando para apresentar a santificação. Então se inscreva no canal, ative o sininho para não ficar por fora de nada. Tchau! Esse foi o devocional de hoje. Falamos um pouquinho sobre o livro de Hebreus e continuaremos... E vamos continuar? Pode ir. E vamos continuar falando sobre nos próximos devocionais. Assim como a Natália citou no vídeo passado, dançaremos... Ai, calma, Fernanda. Estamos nos preparando, né? Você tá no canal? Tá. Esse foi o estudo de hoje. Calma, dá uma pausa aí que eu vou voltar. Você acha que tá bom? Ele vai ficar muito curto.